A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem, que haja ânimo, disposição e que você possa compartilhar comigo alguns momentos de estudo sobre a Palavra de Deus. Estamos estudando a escola bíblica dominical referente ao primeiro trimestre de 26. Nesse trimestre nós estamos vendo sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje chegamos à lição de número 2, referente ao domingo 11 de janeiro de 2026. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre o Deus Pai. Nossos estudos teologicamente é classificado como teologia sistemática. Nós estamos estudando a Trindade segundo a teologia sistemática. E na lição de hoje temos como base o texto bíblico, João 14, 8 e 9, que diz assim: E disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Felipe estava curioso a respeito de conhecer o Pai, Deus, Adonai. Você está curioso de conhecer o Pai? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então aqui Jesus, como segunda pessoa da Trindade, esclarece Filipe, esclarece a nós. Se você quer ver, conhecer, saber acerca do Pai, Jesus disse, olhe para mim, estude os evangelhos, veja o poder de Jesus, as suas manifestações, e aí você vai conhecer acerca do Pai. E conhecer acerca que há a respeito do poder do Pai, conhecendo a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas a lição de hoje está baseada em nós sabermos acerca do Deus Pai. Então vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui estou eu, teus servos, diante da tua palavra, da revelação escrita, da tua verdade, e pedimos que tu abras o nosso coração para entendermos, Senhor, as tuas coisas.
nesses estudos tão difíceis como é o estudo da Trindade, Senhor. Nos revela pelo Teu Santo Espírito, Senhor, aquilo que Tu quer nos mostrar. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Também pedimos pelos Teus servos, pela família dos Teus servos, para que Tu abençoe a casa dos Teus servos. Essas coisas eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como já falei anteriormente, estamos estudando nesse trimestre sobre a Trindade. Segundo Atanásio, bispo de Alexandria, que viveu no século V da nossa era, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que outra. Mas as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são coeternas e iguais. E nós, hoje, para estudarmos acerca do Pai, nós vamos ver acerca dos atributos incomunicáveis do Pai. Comunicáveis no sentido de pertencer somente a Deus. Deus tem atributos só deles. Não temos esses mesmos atributos. Quais são eles? Primeiro, autoexistência. Talvez em algum momento da sua vida, objetivamente ou subjetivamente, você tenha se perguntado: quem criou Deus? Você já fez essa pergunta? E João, lá no seu capítulo 5, verso 26, ele esclarece, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, ninguém criou Deus. Ele tem a vida em si mesmo. Isso é um dos grandes mistérios da Trindade. Deus não foi criado por ninguém. Nós estamos acostumados que todas as coisas foram criadas, é assim que convivemos. Mas para nós entendermos o mistério da Trindade, nós temos que aceitar que Deus tem vida em si mesmo. Uma outra pergunta que você pode ter já feito em algum momento da sua vida, embora pareça inocente, ela é pertinente. Quantos anos Deus tem? Todas as coisas nós estamos acostumados com o tempo, o calendário. Começou 2026. Vai ter 365 dias ou 366? Eu não vi isso ainda. Se você sabe, coloque aí nos comentários. Quantos dias vai ter o ano de 2026? Nós sabemos a nossa idade, sabemos a idade de muitas coisas que temos, quantos anos eles têm, mas não sabemos quantos anos Deus tem.
Por quê? Porque o Salmo 90, versículo 2, ele revela: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Moisés revela uma verdade, um mistério tremendo. Deus existe antes do tempo, de eternidade a eternidade. Por isso, não podemos contar quantos anos Deus tem, porque ele existe mesmo antes do tempo. E quem criou o tempo foi o próprio Deus. Um outro atributo de Deus é a imutabilidade. Você pode pensar ou às vezes agir querendo mudar Deus. Posso mudar Deus? Há muitas heresias hoje no mundo porque pessoas mudaram a realidade de que Deus é imutável. Eu não posso mudar Deus. Tiago 1:17, ele nos diz: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não há mudança. Deus é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Nós não podemos mudar Deus. Quem deve mudar somos nós. Eu lembro de uma história que li. Na Segunda Guerra Mundial, um navio de guerra estava navegando e foi visto pelo telescópio um obstáculo na frente, parecendo uma outra embarcação. E o comandante deu uma ordem para que fosse passado um comunicado para a outra embarcação mudar de direção, porque ele era um dos mais famosos navios de guerra dos Estados Unidos da América. E do outro lado, no rádio, foi respondido que ali quem estava falando não iria mudar de direção. O comandante ficou muito nervoso e ameaçou destruir a embarcação. Até que, do outro lado, foi respondido: aqui quem fala é o cabo fulano de tal, responsável por esse farol que aqui estou. E aí, evidentemente, o farol não podia sair de lugar. Quem tinha que mudar de lugar era a grande e poderosa embarcação de guerra daquele comandante arrogante. Às vezes nós somos arrogantes, queremos mudar Deus, mas Deus é imutável, como o farol no mar.
É nós que temos que mudar o rumo da nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Um outro atributo de Deus é a onipotência. Surgiu uma pergunta. Deus pode mudar uma situação impossível de ser mudada? Então nós vimos muito isso nas histórias de Jesus. Haviam leprosos. A medicina da época não tinha cura para a lepra. Jesus curava. Deus Pai é onipotente. Deus pode mudar uma situação impossível de ser mudada. Um dos atributos de Deus é a onipotência. Lá em Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Uma das perguntas que, embora às vezes nós não façamos, mas agimos como se fosse verdade, posso esconder alguma coisa de Deus? Toda vez que você faz alguma coisa errada, é instintivo da nossa natureza esconder o que fizemos de errado. Ou culpar alguém por aquilo que fizemos de errado. E aí nós tentamos esconder os nossos pecados de Deus. Mas um outro atributo de Deus Pai é onisciência. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, uma boa pergunta que você deve fazer quando você estiver para fazer algum ato errado, você se lembrar que Deus está presente. E aquilo que você vai fazer não vai ficar escondido de Deus. Então, posso esconder alguma coisa de Deus? Não, Deus é onisciente, você não pode esconder nada de Deus. Então, não devo fazer nada que precise ficar oculto, porque aos olhos de Deus não vai ficar. E aí alguém pensa, não, eu vou me esconder de Deus. Evidentemente que nós não falamos essas coisas, mas fazemos. Jonas recebeu uma ordem de Deus e ele não queria cumprir a ordem de Deus. E ele pensou que podia fugir de Deus e se escondeu. Pegou um navio e foi para Tarsis. Ele não conhecia o que nós conhecemos. Deus é onipresente, é um outro atributo de Deus Pai, onipresença. Lá em Jeremias 23:24, o profeta diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, às vezes, nós esquecemos da onipresença de Deus, da onisciência.
mentimos pensando que podemos enganar a Deus, fugimos e nos escondemos, fazemos coisas obscuras, no oculto, pensando que Deus não vai ver. Não tem jeito. Esse é o Deus Pai. Ele tem atributos que só Ele, nós não temos. Tem autoexistência, ninguém criou Deus, eterno, Ele não está limitado ao tempo, Ele criou o tempo, imutabilidade, ninguém pode mudar a Deus, Deus não muda. Se quisermos fazer a vontade de Deus, nós temos que mudar a nós e não a Deus. Onipotência, Deus pode todas as coisas. Onisciente, Ele vê todas as coisas. Onipresente, Ele está em todo lugar. Que Deus possa te abençoar, que você possa guardar isso no seu coração. Esses atributos incomunicáveis de Deus são fundamentais para a nossa vida cristã, porque estamos agora cientes que um Deus que não foi criado, que não tem princípio nem fim, que vê todas as coisas que eu faço, que está presente em todos os momentos da minha vida e que é poderoso para mudar uma situação imutável para o homem, pode agir com poder na minha vida. Eu, agora, sabedor disso, vou mudar, esperando que Deus se manifeste com poder e graça na minha vida, que Ele possa fazer isso na sua vida, que Deus te abençoe. Eu vou orar agora e você coloca diante de Deus alguma coisa que talvez esteja em oculto para as demais pessoas, mas que agora você sabe que está no conhecimento de Deus. E que, embora a situação seja impossível, esse Deus Pai é poderoso para reverter qualquer situação. E como Ele está presente aqui comigo e aí, na sua casa, com você, no lugar que você está, Ele vai agir agora. Porque Ele quer nos abençoar. Eu creio nisso. Creia também. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, e sabemos que Tu és potente, Senhor. Tu tens todo o poder. E Tu és onisciente, Senhor. Tu conheces as nossas culpas, as nossas falhas e conheces também as nossas dificuldades. E nós cremos neste momento, Senhor, o que é impossível para mim, para os nossos irmãos, não é impossível para Ti. E haja, Senhor, com poder, com graça, transformando situações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.